Tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Esses vídeos todos são oferecimento do IBNeuro, do IBNEC e da Nova. Esse vídeo em especial é uma exata continuação do vídeo chamado Teoria de Resposta ao Item aplicado a escalas Likert, que foi uma exata continuação de um vídeo semente, um vídeo que iniciou tudo, que foi como apresentar os resultados de uma escala Likert a partir da utilização do SPSS e de alguns pacotes no R. Bom, certamente se você é difícil, mas se você acompanha os outros vídeos, esse vídeo vai fazer total sentido. Se você não acompanha os outros vídeos, eu recomendo que você faça, tá bom? Esse vídeo visa ensinar como fazer teste de hipóteses em escalas Likert, e para que eu não cometa muitos absurdos e violações em relação à teoria da medida, e eu vou cometer muitos absurdos e violações, pelo menos uma breve revisão, tá? Bom, nível de medida, né? Definido por um psicólogo, Stanley Stevens, se não me engano, em 1946, ou seja, guerra por aí, o cara trabalhando. Ele conseguiu classificar as medidas a partir de dois níveis. O primeiro nível ele chamou de nível de medida do tipo qualitativo, e hoje você também encontra principalmente em literatura inglesa ou categórico, e nível de medida quantitativo, ou você também encontra em literatura inglesa propriamente numérico. O nível de medida qualitativo ele pode ser nominal ou ordinal. Nominal, então aqui eu sempre altero os slides, né? 1, sexo masculino, por exemplo. 2, sexo feminino. Esses números aqui não têm absolutamente nenhuma relação de grandeza. Eles simplesmente partem do princípio, do pressuposto da identidade. Ou é masculino ou é feminino. Acabou. São exaustivos e excludentes. Nível de medida ordinal. 1 eu tenho ensino fundamental, 2 eu tenho ensino médio, 3 eu tenho ensino superior. Beleza. Esses números, eles certamente são um diferente do outro, então eles têm o princípio da identidade, mas também eles têm alguma relação de grandeza. Mas, em especial, eles ordenam essa medida. 3 tem um pouco mais de atributo do que 2, que tem um pouco mais de atributo do que 1, mas isso é qualitativo ou categórico, tá bom? Nível de medida quantitativo, do tipo intervalar, escala em Celsius, em razão, escala, como é que era o nome? Kelvin. Bom, Luiz, eu estou com muita dificuldade em entender qual é a diferença entre nível de medida qualitativo e quantitativo. Olha, você vai ter que ver os outros vídeos. Eu vou fingir que você já entendeu essa diferença. É uma diferença super crucial e importante em psicometria, mas eu vou fingir que você já entendeu os outros vídeos, tá bom? Quando a gente trabalha com nível de medida quantitativo, a gente pode representar a informação, ou seja, a magnitude, a partir de dois grandes pressupostos. Ou a gente vai representar isso de uma maneira discreta, por exemplo, dedos na mão. Isso é discreto, eu tenho 4 dedos, 5 dedos, eu não tenho 4,3 dedos. Filhos, 2, 3, 9, eu não tenho 2,8 filhos. Então aqui eu não aceito fração. E aqui é fracional. Fração. Quanto é que o cara pesa? 60,9. Qual é a altura dele? 1,78 m. Então, um canto eu vou aceitar fração, medida contínua, no outro canto discreta. As medidas são abruptas como discretas, tá bom? Então, essa é a breve revisão. Dois níveis de medida, qualitativo ou quantitativo, e duas formas de apresentar a informação, que só se aplica, é óbvio, para o nível quantitativo, tá bom? Mas, diante disso, o que você faz com uma escala Likert? Vamos dar uma olhada na escala Likert, e aqui eu vou para o slide 4. Esses slides todos vão estar disponíveis no site da Nova, mas vamos lá. Uma escala Likert, ela aglutina diversos itens. No caso, aqui eu tenho um SPSS, você já sabe que essa é uma pesquisa feita em São Paulo com administradores para saber o quanto os colaboradores de uma empresa concordavam, ou seja, eles eram favoráveis a algumas perguntas relacionadas a políticas de empresa. Isso é uma escala Likert, eu tenho diversos itens e eu tenho categorias de respostas. Esse item aqui, o item 1, os processos de recrutamento externo e interno são amplamente divulgados. As categorias de resposta são essas. Vou dar o zoom. 1. Discordo totalmente. 2. Discordo parcialmente. 3. Neutro. 4. Concordo parcialmente. 5. Concordo totalmente. Esse item é qualitativo ou quantitativo? Não tem a menor dúvida. Esse item é um item qualitativo ordinal. 5 é um pouquinho maior do que 4, certamente. 4 é um pouquinho maior do que 3. 3 não é nada maior do que 2. Imagina, 3 aí é um ponto neutro, seria 0.
2, discordo parcialmente, seria menos 1 e discordo também seria menos 2. Agora, esses itens aí, eles não são de forma alguma contínuos, eles são, bom, qualitativos ordinais. E eu tenho isso para todos os outros itens, ó, repara só. Essas categorias de resposta, elas se repetem, então eu tenho essas categorias para todos os itens, eu tenho um instrumento com 32 itens que nós já analisamos exaustivamente, você pode conferir isso nos outros vídeos. Bom, o participante via esses itens num instrumento aplicado de maneira online e ele respondia de 1 a 5 quanto ele concordava com aquela assertiva. Tipicamente isso é muito utilizado em ciências comportamentais. Então vamos lá, respondendo de uma maneira muito franca. Os itens são contínuos? Lembra, aceita P sobre Q? Não, de forma alguma. Agora, a adição é contínua? O que é isso, é adição? Na maior parte das vezes, nós trabalhamos com uma escala Likert que compõe diversos itens que direcionam, que se endereçam a uma dimensão e a gente soma o valor que as pessoas tiveram nesses itens. E sempre vai dar um valor quebrado, sempre vai dar um valor que é contínuo. No caso, quando você faz a adição e depois a média, aí sim você vai ter P sobre Q. Não é um número propriamente dito que expressa uma magnitude, por exemplo. Ele mede alguma coisa. Então, certamente os itens não são contínuos, mas a adição, você pode entender que o resultado da adição dos itens de uma escala Likert é contínua. Portanto, olha só que problema. Ela é contínua? Claro que não. De forma alguma, os resultados não são equidistantes. Aqui faltou o equidistante. Ou seja, uma pessoa que tem 20 pontos numa escala de depressão e uma pessoa que tem 40 pontos numa escala de depressão, essa pessoa que tem 40 tem um dobro de depressão da pessoa que tem 20? Claro que não. Ela tem mais. Ponto. Então, os números não são equidistantes, portanto, ela não é contínua. Agora, bom, ela é contínua sim, porque esses números fomentam, fornecem uma escala. E a gente parte do pressuposto que, por exemplo, dimensão se apresenta no mundo no formato escalar. E aí, faz o quê? E aí se discute muito isso em congressos, simpósios, em relação à psicologia, em especial isso atravessa a área, atravessa a psicologia, atravessa a sociologia, a economia, a administração, atravessa a neurociência como um todo. Essa é uma discussão certamente aberta e é um problema instrumental, não é um problema de medida, é um problema de instrumento. A gente mede, a gente não sabe o que mede, mais ou menos isso. Bom, vamos lá ao nosso passo a passo. Olha só, no slide eu dei aquela problematizada, no outro simplesmente resolvi. Eu resolvi pelo seguinte, essa é uma resolução bastante vil, porque esse tipo de pergunta, se é ou se não é uma pergunta que ela necessariamente em algum momento vai ter que ser respondida, porque ela tem consequências. Mas vamos lá. Eu vou utilizar o método aditivo e eu vou transformar isso numa VD contínua, VD variável dependente. Vamos lá, vamos fazer isso, ainda mais porque esse vídeo é um pedido, perdão, é uma resposta a um pedido de pessoas que fizeram nessa espécie de chat que tem no YouTube que permite que a gente converse. Então as pessoas perguntaram como trabalhar com escalas Likert para teste de hipótese e aqui vai. Bom, eu tenho 32 itens, estou trabalhando aqui com SPSS. Primeiro passo de tudo, olha só, eu sei que eu preciso no SPSS criar uma nova variável que vai ser a adição desses 32 itens. Então vamos lá, passo a passo. Passo 1, calcular a variável na parte transformar. Aqui uma recomendação bastante clara e bastante simples. Variável de destino, aqui você não pode começar com números, você não pode dar espaço, você não pode utilizar caracteres especiais, aqui você vai ter que utilizar um número. Um banco de dados ele tem que ter os 3 Cs. As variáveis devem ser consistentes, o banco de dados deve ser confiável e tudo deve ser muito bem comunicado. Sem isso, fica muito difícil trabalhar, principalmente quando você trabalha de uma maneira mais coletiva. Então, eu vou transformar isso em uma coisa que eu entendo, políticas. Tá? Uma dica que é muito importante é o seguinte, aqui eu poderia simplesmente pegar as minhas variáveis e colocar esse mais esse. Só que se eu tiver algum caso omisso, algum participante deixou de marcar, ele simplesmente não vai fazer a operação. Então, eu não vou transformar isso utilizando a adição, eu vou simplesmente puxar uma soma. Porque aqui na soma, presta muita atenção, não usa adição mais, não utiliza o símbolo de mais. Quando você utiliza a expressão soma, ou seja, quando você utiliza essa função, aí sim, se tiver algum caso faltante, ele vai mesmo assim ir para o próximo e fazer as operações que nós precisamos. Soma, então, primeira variável, vírgula, segunda variável,
Vou até a última variável aqui da minha base. Eu tenho 32 variáveis, vai ser um trabalho de corno, mas metade do trabalho de análise de dados envolve algo meio que braçal e até meio chato, né? A não ser que você seja meio alucinado e goste, eu gosto bastante. Então vamos lá, 17, 18. Isso aqui também é um excelente teste de atenção. Eu nunca passo, mas eu sempre me esforço bastante. Bom, então, deixa eu ver. Tendo a variável 1, que seja certo, né? Até a 32, e tem uma outra dica aí, olha só. Se você apertar o botão colar, ele abre uma outra janelinha, uma janelinha de sintaxe, permite que você salve isso depois, para que você não tenha que ter esse mesmo trabalho que eu tive. Né? Executei isso. E agora, aqui na minha base, repara só, eu tenho uma nova variável de nome políticas do tipo numérico, e olha, escalar, tá bom? Tá certo? Mais ou menos, mas assim funciona. Essa minha variável está aqui. Beleza. Repara, mesmo que houvesse algum caso omisso, ela fez as contas e me deixou uma pequena régua, muito pouco precisa, em relação a quanto cada um dos participantes, nós temos 100, 210 participantes, tem em relação a sua, está posicionado em relação à régua políticas, tá bom? É uma regra que, como cada um dos itens valia 5, e o máximo era o 5, o mínimo era 1, o mínimo é 5 vezes 1 por 5, e, perdão, o mínimo é 32, né, porque eu tenho 32 itens, então se a pessoa marcar 1 em cada um dos itens, ela vai ter 32, e o máximo é 100 e pouquinho, que é 32 vezes 5, tá bom? Vamos lá, aqui eu tenho as pessoas todas, aqui na minha escala, e nível de medida. Então, esse daqui é a minha fórmula do bolo. Essa fórmula do bolo é extremamente importante e muito fácil de decorar quando a gente conhece mnemônicos. Eu vou falar o mnemônico que eu utilizo quando eu dou aula, tá bom? Nunca diga eu te amo aos homens gentis, tão precocemente. Com muito, para ficar bem brega. Que isso? N, nível de medida. Qual o nível de medida que a gente está trabalhando? Quantitativo. Ou propriamente numérico. Distribuição. Será que essa distribuição segue uma normal? Não sei. O ideal é que a gente já começasse falando que não, tá? A gente vai fazer um teste de normalidade. Eu te amo. O erro está disposto a pagar. Homens. A hipótese é unicaudal ou bicaudal. Gentis. Quantos grupos ou tratamentos? Qual é o desenho da sua pesquisa? Então, é o teste. E P, de precocemente, também de valor de P. Bom, vamos lá. Aqui no nosso, eu vou fazer cada um desses passos também, um a um, e aqui eu já deixei o nosso passo a passo. Então, a adição dos itens, então nós já temos lá na nossa réguinha, que as pessoas responderam, então nós criamos uma régua para as políticas da empresa. Agora, passo 2, teste de normalidade, ó, que é justamente aqui a distribuição, segue uma normal? Vamos fazer. Essa aqui é a minha variável dependente, então políticas é a minha variável dependente. Muitas coisas podem causar a política da empresa, tá bom? A percepção de políticas da empresa. Eu quero saber se essa variável aqui ela segue uma normal. Vamos fazer isso, olha só, estatísticas descritivas, explorar. Aqui eu vou colocar a minha variável lá, políticas, variável dependente. Aqui em estatísticas eu tenho diversas opções, eu vou deixar como está. Aqui em gráficos eu tenho diversas opções, eu vou tirar cal e folha. Vou pedir gráficos de normalidade. E vou pedir para que ele me mostre somente os gráficos para ir mais rápido na minha análise, tá bom? Ele vai explorar esses meus dados. Normalmente você tem uma etapa da sua estatística descritiva em que você realmente faz o tratamento e explora todos esses dados. Bom, teste de normalidade ignora nesse momento o Kolmogorov-Smirnov. Vai no Shapiro-Wilk, tá bom? No Shapiro-Wilk, vamos ver se consigo aqui dar uma melhorada aqui nesse output. Aqui no Shapiro-Wilk ele trata como H0
é normal. Bom, se a hipótese nula fala que esses dados seguem uma normal, a hipótese alternativa fala assim, caso contrário, não é normal. Nesse caso, a gente rejeita a hipótese nula. Repara que o valor de P sig é a mesma coisa que P valor, tá bom? Eu vou alterar para ficar um negócio super fácil. P valor. Esse valor de P, quando é menor do que 0,05, menor do que 0,01 ou menor às vezes do que 0,1, você rejeita a hipótese nula. Quando você rejeita a hipótese nula, você decide contrariamente a ela, claro. Então, a hipótese nula é essa distribuição segue uma normal. Segue? Não, não segue. Rejeitamos a hipótese nula e a gente consegue ver isso também de uma maneira gráfica. Ó. Repara só, aqui a gente tem a reta da normalidade e não é normal. Repara que os dados não seguem a normalidade. Engraçado que somente olhando os gráficos eu iria quase achar que isso é uma normal. A gente sempre se baseia, e os testes são muito intuitivos, pela simetria e pela curtosa. Não é mesmo. Tá, realmente não é de forma alguma uma normalidade. Tá? Uma normal, pera. Vamos lá colocar aqui, nível de medida quantitativa, teste de normalidade. Então, não é normal. Quando não é normal, meu amigo, você não se baseia no parâmetro. Você utiliza o que a gente chama de distribution free. Bom, você está entendendo, né? Bom, beleza. Eu não vou utilizar, por exemplo, o teste T. O teste T é um teste que segue um parâmetro. Vou fazer uma malandragem. Quando fica vermelho, é só fazer isso. O teste T ele segue um parâmetro, ele segue a média. Qual teste eu vou utilizar como não paramétrico do teste T? Mean Whitney. Não posso utilizar uma nova, porque uma nova ela vai ver a variância que vai considerar as médias. Uma vez que eu não posso utilizar a nova, o que eu vou fazer? Certamente eu vou fazer o outro, eu vou fazer o Kruskal-Wallis. Então, certamente eu vou ser obrigado a não utilizar testes paramétricos, vou utilizar testes com a distribuição livre, ou seja, testes que não se baseiam na média. Esse 5% aqui de erro é por construção, que isso aqui é o alfa, tá bom? Que pode ser 0,01, pode ser 0,05 e às vezes 0,1, tá bom? Então, isso aqui é o quanto você está disposto a pagar por rejeitar a hipótese nula. Certamente, rejeitar a hipótese nula em estatística é quase tudo que a gente quer. Porque em algum momento, olha só outra frase de impacto, né? Em algum momento a gente vai, na rejeição da hipótese nula, a gente vai falar sobre a relação de causa e efeito entre variáveis. Na verdade, a hipótese nula ela tem como base um pressuposto que tudo é aleatório. Não tem diferença entre homens e mulheres em relação ao quanto ganham de salário, não tem diferença entre escola 1 e escola 2 em relação a indicadores acadêmicos, não tem diferença entre hospital 1, 2, 3, 4 em relação a pressupostos de saúde, alto campo de saúde. A hipótese não fala, não tem diferença, não tem padrão. A hipótese alternativa ela justamente fala, não tem diferença, pelo amor de Deus, tem diferença. E sempre que a gente tem essa dúvida, a gente faz um teste de hipótese. Bom, quanto estou disposto a pagar por rejeitar a hipótese nula e cometer um erro do tipo 1, ou seja, um falso positivo? 1%, 5% ou 10%? Bom, essa é uma decisão do pensador. Por convenção é 5%, tá bom? Nossa, isso aqui está super errado. Por convenção é 5%, tá certo? É uma convenção acadêmica, é uma heurística. A minha hipótese ela pode ser unicaudal ou bicaudal. Eu não queria apresentar tanta modelagem teórica aqui, mas é importante, né? Imagine que nós temos duas distribuições. Essas distribuições elas podem ter um grande overlap, ou uma distribuição, a distribuição de trás, ela pode ir mais para a direita ou ir mais à esquerda. Se eu não souber para onde essa distribuição vai, normalmente pesquisas exploratórias, eu vou até escrever, pesquisas exploratórias, simples e caudal. Vou fazer um teste de hipótese que considere as duas causas da distribuição. Em inglês é tail, né? Rabo, seria mais ou menos assim. Se eu já tiver uma hipótese bem definida, eu vou colocar unicaudal. Mas certamente, se eu utilizar uma hipótese bicaudal, eu represento assim, olha só, H0 é μ1 é igual a μ2, HA é μ1 diferente de μ2. Essa é bicaudal. Já uma unicaudal é H0 sempre é μ1 igual a μ2, essa é uma hipótese, uma das mais simples, tá bom?
só não seria uma hipótese legitimamente simples, porque eu não coloco o M2 como um número aqui bem definido. E HA ou H1 seria, por exemplo, μ1 maior do que μ2, ou μ1 menor que μ2. Ou seja, tem um direcionamento, tá bom? É uma hipótese que tem algum direcionamento. Uma hipótese ela pode ser então unicaudal ou bicaudal. Grupos. Vamos lá, esses grupos, esses testes são sempre relacionados. O grupo é nossa variável independente, né? Poucas coisas são baseadas numa análise assim, estatística clássica em relação à variável independente. Normalmente, na parte descritiva, para apresentar os resultados de uma maneira gráfica, a variável independente vai ser muito importante, se contínua linhas, por exemplo, se não contínuas barras, e também para selecionar seu teste de hipótese, olha só, até 2, a VD contínua, tá bom? Teste B. Se segue uma normal, ou até 2, se não segue uma normal, nem limite. Mais do que 2, 3, 4, por aí vai, a nova. Vamos da minha empresa. Se não segue uma normal, aí não é mais uma nova. Aí é o nosso amigo Kurzweil-Wallace. E por aí vai, tá bom? Então você tem que saber quantos grupos você tem na sua variável independente. E aí ele vai eleger o teste estatístico com base nisso, mas também com o nível de medida e a distribuição. E finalmente, o valor de P. Bom, eu estou falando demais, né? Vamos lá. Fizemos a adição dos itens, feito. Teste de normalidade, feito. Teste estatístico. E aí, vamos lá? Bom, primeira pergunta. Como eu vou deixar esse slide no site da Nova? Tem diferença no resultado das políticas. Daqui eu sempre boto isso dado, mas cada um vai falar de um jeito, né? Dado. Sexo. No jargão estatístico isso é muito simples. VD dado VI. Então, VD, resultado da política, dado VI. Então, tem diferença nos resultados das políticas, ou seja, VD, dado, ou com base ou a partir em função da VI, sexo. Sexo, na nossa pesquisa, nós consideramos 2. Nós não consideramos gênero. A pessoa só respondeu se era homem ou mulher. Vamos lá. Quantos grupos? 2. Uma variável dependente contínua não normal. Uma variável independente com 2 grupos. Analisar. Testes não paramétricos. 2 amostras independentes. Uma variável dependente, políticas, contínua não normal, uma variável de agrupamento, uma variável independente, categórica. Então aqui eu tenho políticas e aqui eu tenho o nosso amigo Mean, tá certo? Olha, eu recomendo muito que você estude e até mesmo decore todos os testes estatísticos. Primeiro, por um motivo muito simples, você não vai perder nunca mais na forca. Você vai ganhar de todo mundo, eu te garanto. E depois, porque é muito importante que você namore os seus dados. Tá? E namorar seus dados significa tratar com respeito os seus dados. Então vamos lá. Mean Whitney é a versão não paramétrica do teste. Tá aqui. Então aqui tem as estatísticas do teste. E isso daqui é o que a gente costuma olhar, tá bom? Esse aqui é o valor de P, bicaudal. No caso, nós temos a regrinha. Se o valor de P for menor do que alfa, a gente rejeita a hipótese nula. Se o valor de P for igual ou maior do que alfa, a gente falha em rejeitar a hipótese nula. É muito importante que você também tenha um certo critério ao falar de estatística. Não é aceita ou não, ou aceita a hipótese nula ou aceita a hipótese alternativa. Estatística é probabilística, estatística não é exata. Aceitar alguma coisa seria uma arrogância tremenda. Ou você rejeita a hipótese nula, ou você fala em rejeitar, ou você não a rejeita. Tá bom? No caso, esse valor aqui foi maior do que 0,05, concorda? Então, o valor da minha estatística de teste foi maior do que 0,05. Portanto, eu falhei em rejeitar a hipótese nula. A resposta tem diferença. Vamos colocar isso no nosso slide? Olha só. Tem diferença no resultado das políticas de dados? Sexo. P foi 0,2.
Minha memória de trabalho está mais ou menos. Vamos conferir. P foi ponto 2. Não tem diferença. Não rejeitei a hipótese nula, tá bom? Eu fiz dado sexo porque eu sei que sexo tem duas categorias. Ou sexo, um homem ou duas mulheres. Lembra, isso é nominal, né? 2 não é maior do que 1 nesse caso. Agora vamos lá, tem diferença no resultado das políticas dado escolaridade. Nosso jargão, hein? VD dado VI. Tem diferença na VD dado VI? Tem diferença na política dado escolaridade? Quantos grupos eu tenho de escolaridade? Mais do que um. Vamos lá ver? Aqui está a minha base, aqui está a minha variável. Vamos achar que é escolaridade. Formação. Cadê? Nossa, é tanta coisa. Então, isso está pouquíssimo comunicável, né? Eu sei que alguma coisa dando, porque como eu trabalhei idade, estado civil, formação último nível, formação status, aí aqui vai um montão de coisa, ano de trabalho, aqui tem os instrumentos, formação dando, olha só. Esse banco de dados está pessimamente organizado. Se vocês forem trabalhar, não bagunça tanto. Isso daqui está bagunçado. Fica difícil até de você entender posteriormente. Então vamos lá. 1, bacharel. 2, doutorado. 3, ensino médio. Abrindo aqui nosso Excel. Políticas, nossa VD contínua não normal. Escolaridade, nossa VI categórica ordinal. Vamos ver isso? Então nós temos uma VD contínua com uma VI categórica ordinal com mais 3 grupos. Teste não paramétrico. E aqui eu vou pedir uma VD. Vamos lá, K amostras independentes, olha só. Lembra, exaustivo e excludente. Se é um, não é outro, tá bom? Aqui a gente vai contar com o nosso amigo Kruskal Wallace. Será que eu botei o nome certo? Normalmente eu dou uma confundida com Kruskal Wallace. Eu confundo com Shapiro-Wilker. Vamos lá, Shapiro-Wilker de normalidade. Políticas. Agora ferrou. Vamos ver qual que é. Formação, atualmente. Formação dano. Pronto, tá aqui. Ó. Repara só que nessa variável vai de 1. Ai, que coisa. Formação dano. Vai de 1 até 7. Aqui, ó. Qual é o intervalo? 1 até 7. Aqui o Kruskal Wallace, né? Beleza, olha só. Vamos lá ler a nossa tabela? A gente lê essa tabelinha assim, ó. Tem diferença da políticas da escolaridade? Se P for menor do que 0,05, a gente rejeita a hipótese nula. No caso, o valor da significância, olha, nunca é zero, tá bom? Porque seria exato. Repara só, se eu vir aqui e adicionar casas decimais, eu vou botar um montão de casas decimais. Vou botar 7. 8. Repara que em algum momento vai ter algum número. Porque senão seria exato, sabe? Isso aqui é uma distância de afastamento das duas distribuições. Quanto maior é o seu valor no teste de hipóteses, menor é o seu valor no teste de significância estatística. Isso é uma regrinha clássica. Mas vamos lá. Tem diferença em relação à política dada, a escolaridade? O P foi menor do que 0,05. Portanto, a gente rejeita a hipótese de igualdade. A igualdade fala, não tem diferença. Bom, nós rejeitamos isso. Portanto, tem diferença. Então, vamos lá? Aqui no nosso PowerPoint. P foi menor do que 0,01. 0,01, que foi
porque é bastante robusto, então tem diferença. Agora, onde está essa diferença? A gente teria que ver isso por um pós-hoc. Quando a gente tem 3 grupos ou mais com diferença, a gente tem que comparar esses grupos par a par por um pós. A gente pode fazer isso numa nova por um pós-hoc, ou a gente pode fazer isso par a par por um teste T. Se a gente utilizar a nova, já tem um pós-hoc. Como a gente está utilizando a versão não paramétrica da nova, que é o nosso amigo Christopher Wallace, a gente teria que fazer par a par no main Whitney. Bom, eu quero que vocês entendam que isso existe, tá bom? Eu quero que vocês entendam que essas coisas todas existem, porque agora eu vou dar um super salto. O que eu vou fazer? Eu sei que tem diferença. Eu sei que eu sei que o tipo de formação que o camarada tem, a quantidade de estudo que o camarada tem, parece estar causando alguma diferença em relação à taxa de aderência que ele tem às políticas de uma empresa. Eu fiz isso corretamente com a versão não paramétrica da nova. Mas para que eu não precise fazer uma comparação par a par, mas eu quero que no seu trabalho você faça desta maneira, de maneira certinha, eu vou fazer uma nova e vou pedir um pós-hoc. Repara só, comparar médias, a nova one way. O que é uma nova one way? É uma nova que tem uma única VI, tá bom? Políticas. É a nossa VD e a nossa única VI é a formação. Formação dummy. Dummy é plástico, tá? Então, esses números aqui são plásticos. Então, se você vir a palavra dummy, significa alguma coisa plástica. Então, vamos lá. Estou fazendo aqui uma nova. A nova, ela está falando que tem diferença, tá vendo? O valor de P é isso aqui, tem diferença. A nossa pergunta é onde está a diferença? Então, vou voltar aqui. Esse aqui eu tenho por hábito de chamar de hipocampo do SPSS, porque ele guarda as últimas coisas que foram feitas. É bem melhor do que o meu hipocampo, não tem diferença, não tem dúvida. Então, VD contínua, estou considerando que é normal, não é, mas vamos lá, VD contínua, VI categórica com mais de 3 grupos. Nosso pós-hoc, vou pedir um bom ferrônio, porque ele é mais robusto aos erros do tipo 1, erro do tipo falso positivo, e vou definir a minha significância como 0,05. Ok, eu já sei que tem diferença, agora eu quero ver onde essa diferença está. Bom, eu vou ler essa tabela da forma como eu leio para todo mundo. Bacharel, em comparação ao doutor, tem menos média, isso não é significativo. Bacharel, em comparação ao ensino médio, tem mais média, 8, mas não é significativo. Bacharel, em comparação ao mestre, tem mais média, em relação às políticas, mas não é significativo. Como é que facilitar a nossa vida? Vamos ver onde foi significativo. Bom, já achei aqui, ensino médio e pós-graduação. Mestrado e pós-graduação. Bom, eu vou ler de uma maneira super simples, porque eu já fiz essas análises, né? A realidade é essa. Eu vou pegar aqui somente o nosso amigo que tem ensino, vamos ver aqui, alguém que tenha mais do que uma rejeição. Ah, daqui eu tenho, mais do que uma rejeição. Pronto. Vou ler esse. Pós-graduação, em comparação ao bacharel, tem mais valor, tem mais média, mas não é significativo. Pós-graduação, em comparação ao doutorado, tem menos resultado, tem menos média, mas não é significativo. Pós-graduação, em comparação ao ensino médio, tem mais média, tem mais resultado, tem resultados mais positivos e é significativo. Pós-graduação, em comparação ao mestre, tem mais média e é significativo, é quase que não é, né? Bem marginal. E pós-graduação, em comparação a quem tem ensino tecnólogo, tem mais média e isso é super significativo. Vamos ler aqui diferente, ó. As pessoas com escolaridade pós-graduação, em comparação a quem tem ensino médio, têm mais aderência às políticas da empresa. Isso é significativo. As pessoas com a escolaridade do tipo pós-graduação, em comparação àquelas que têm mestrado, têm maior aderência às políticas da empresa. Isso é significativo. E as pessoas que têm pós-graduação, em comparação àquelas pessoas que têm ensino tecnólogo, ensino superior em tecnologia, têm mais média, têm mais resultado, foram mais aderentes às políticas da empresa. Isso também é
significativo. Na verdade, isso tem alguma coisa interessante pelo seguinte: por detrás disso tem a teoria do capital humano, né? E uma dos pressupostos é: será que a escolaridade faz diferença? Faz. Todas as pesquisas que a gente faz, a gente considera essa variável escolaridade, que é uma variável que, em última análise, é anos de estudo, mas quando a gente considera a escolaridade, mesmo que a gente ordene isso como foi feito aqui, a gente vê que a escolaridade, com mais, normalmente as pessoas têm maior capacidade cognitiva, as pessoas têm mais aderência a políticas de inclusão, as pessoas têm mais aderência a políticas e por aí vai, entendeu? Então, na verdade, estudar faz bem, tanto para a pessoa quanto para a sociedade no geral. Por isso que a gente tem esse canal aqui também de divulgação da ciência, né? A ideia é transmitir informação de uma maneira super prática, super criativa e bastante lúdica. Então, vamos lá no Excel de novo. Tem diferença, e essa diferença está aí, vem lá no valor de P, que você volta um pouquinho no vídeo e você vai ver onde está essa diferença que nós vimos no pós-log. Agora, isso é muito importante. Nossa, eu acho que isso é a parte mais importante desse vídeo. Esse vídeo, ele encerra 2 outros vídeos. No primeiro vídeo eu mostrei como apresentar os resultados de uma escala líquida, deixei muito claro, mas extremamente claro, que é incorreto utilizar a média. E deixei isso, falei isso várias vezes e continuo falando. Na verdade, apresentar as médias, inclusive esse vídeo agora, está muito errado, porque um instrumento do tipo Likert, uma escala Likert, não é uma escala contínua. Imagina, você não está medindo nem a mesma coisa que seria inteligência, que já tem grande confusão em relação aos autores, tampouco altura e peso, massa, volume, imagina, nada disso. Então não é. Mas de uma maneira muito pragmática, a gente está utilizando desta forma. Então, no primeiro vídeo, eu ensinei para você como apresentar os dados na escala Likert. No segundo, como utilizar a teoria de resposta ao item para analisar os itens daquele instrumento. E agora, eu ensinei para você como utilizar o SPSS para fazer teste de hipótese. Na verdade, testes de hipótese é aquilo que a gente quer, estatística inferencial. Mas tem que ter uma interpretação para a realidade. Essa interpretação para a realidade, novamente coloco aqui, nosso amigo George Box, você conhece ele pelas transformações do tipo Box, por exemplo, um tipo de transformação, e a gente faz isso em psicometria de vez em quando. Então, alguns modelos estão todos errados, alguns modelos são úteis. Certamente, quando você pega uma escala Likert, que ela é categórica, e você transforma os resultados delas por adição dos itens num número que ele é contínuo, você está aqui, ó, você está nesse ponto, você está sendo extremamente utilitarista, tá bom? Eu ainda vou até jogar um pouquinho mais para o lado, porque dessa vez eu fui tão utilitarista que eu simplesmente desconsiderei que as políticas não seguiam uma normal e fiz o teste de normalidade, que analisa a variância de uma única via, ou seja, tinha uma variável independente com 3 grupos ou mais, uma variável independente com 3 grupos ou mais, uma VD contínua. Normal, fingi que era normal. Então, estou sendo aqui extremamente utilitarista. E sempre que a gente é extremamente utilitarista, a gente tem que entender que vamos ter problema, tá? Vamos ter problema. Menos erro é chamado de critério conservador, mais erro é critério liberal. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso tudo vem da teoria de detecção do sinal. É rejeição ou não rejeição da hipótese nula. Com menor as suas evidências para rejeitar a hipótese nula, maior é a probabilidade que você tem de cometer um erro. Vou repetir, com menores são suas evidências para rejeitar a hipótese nula, maior é a sua quantidade de erros. Mas se tem um critério liberal, que seja rejeitar a hipótese nula quando ela não deveria ser rejeitada. O critério conservador e o critério liberal, essas palavras não vêm da política, vamos deixando claro, essas palavras vêm da teoria de detecção do sinal. E, de certa forma, é uma robustez acadêmica para explicar teste de hipóteses. Bom, dado isso, feito isso, esse aqui eu achei extremamente importante, extremamente essencial e muito straightforward, né? Num site chamado The Analyst Factor, eu acho que esse é o nome do site. É um site muito bom, de vez em quando eu tenho alguma dúvida, eu jogo no Google e caio nesse site. É um site meio que fala sobre muita coisa em psicometria e estatística. Ela coloca uma espécie de guia, a professora, acho que Karen, sei lá. Ela coloca uma espécie de guia para como evitar erros e eu gostaria que você realmente pegasse esse guia e utilizasse. Primeiro, você tem que saber a diferença entre uma escala Likert e uma escala do tipo Likert. São coisas diferentes, eu expliquei isso no primeiro vídeo. No segundo momento, você tem que saber por que você vai utilizar uma escala Likert na sua pesquisa e quais são as consequências disso. Mas, olha, ciências empíricas, economia, administração, psicologia, é muito pouco provável que você não utilize escalas Likert ou do tipo Likert.
Então, normalmente você vai utilizar esse tipo de escala. Agora, uma recomendação, procure entender, antes de analisar os seus dados, como esses dados vão se comportar, sabe? Faça uma simulação previamente, antes de você rodar os seus instrumentos, sabe? Projetos pilotos são extremamente importantes. O terceiro ponto, pelo menos tem uma escala Likert com 5 pontos. Aqui ela coloca que 7 é melhor. Eu prefiro 5, mas ela coloca que 7 é melhor. Porque com isso você consegue ter uma distribuição que se aproxime da normalidade, tá bom? Se aproxime do conceito de nível de medida quantitativa, tá? O próximo ponto é justamente fazer um teste de normalidade. Você tem que saber se sua variável independente ela é normal ou não normal. Porque aí você vai rodar ou testes paramétricos, tem um parâmetro. Parâmetro é aquilo que você vê na população, tá? Você vê média na população, você não vê mediana na população. Você não vê um cara que divide a população em 2 pontos exatamente iguais, tá? Média você vê média da altura, você não vê mediana no peso, por exemplo. Então, você tem que saber se sua VT ela é normal ou não normal para você escolher seu teste adequado. Principalmente se você utilizar a escala Likert num pressuposto paramétrico, fez um teste T, fez uma nova. Atenção, né? Atenção, se o P for 0.048 depois, atenção àquilo que você vai derivar como conclusão do seu estudo. Principalmente porque, ainda mais na administração, na economia, na psicologia, a galera pega esses artigos, lê esses artigos e muitas vezes toma decisões importantes e que dizem respeito a outras pessoas, a sociedade como um todo, baseado nos resultados de um periódico científico. O que nós fizemos aqui? Então, aqui só resgatamos, tá bom? Foi uma pesquisa acadêmica administrada em que administradores criaram da cabeça deles um instrumento com 32 itens para avaliar a taxa. Taxa é a mesma coisa que o coeficiente vezes 100, tá bom? Então, a taxa de aderência em relação às políticas da empresa é um instrumento com 32 itens que foi aplicado para 210 pessoas. Isso serve para quem? De maneira super clara, tá? Isso serve para essa empresa em específico. O poder de validade externa é extremamente baixo e isso serve muito mais para que a gente consiga dar um passo acadêmico, pequenos passos, pouco a pouco, para melhorar um pouquinho as abordagens, as intervenções e o conhecimento que nós temos em relação às políticas da empresa, daquela empresa especial. Normalmente a gente distribui e divide as pesquisas em pesquisas que são totalmente exploratórias, pesquisas que são descritivas, pesquisas que são correlacionais e pesquisas que são explicativas. Essa é muito mais uma pesquisa exploratória. É uma pesquisa pouquíssimo descritiva, é uma pesquisa pouquíssimo correlacional, é uma pesquisa nada explicativa ou preditiva. É uma pesquisa muito mais exploratória, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Esse é o nosso obrigado, né? Esse slide está lá no site da Nova, junto com o material utilizado. Um grande abraço para você e até a próxima.